Vamos lá. Tudo ok aí? Vou vir pra cá para dar referência. Beleza, gente? Bom, Major, eu queria que o senhor começasse a falar da importância assim, do que tem hoje Bolsonaro no lançamento da candidatura da convenção do PSL hoje. Bom, nós fizemos questão de marcar a convenção de São Paulo para o último dia, aqui na zona norte de São Paulo, próximo aonde parava o trem das 11, numa homenagem a Adoniran Barbosa, uma homenagem a São Paulo e pela importância de São Paulo, que tem 22% do eleitorado nacional, são 33 milhões de eleitores, e nós temos uma expectativa aqui em São Paulo que a eleição em São Paulo ela será decisiva para a eleição de todo o país. E nós fizemos questão absoluta que o Jair Bolsonaro também aqui estivesse, e numa circunstância em que vai fazer daqui a pouco o anúncio do seu candidato, aliás, do seu parceiro de chapa, a vice-presidência na chapa dele, uma questão ainda que deve estar sendo amadurecida nos seus últimos detalhes, até porque trata-se de uma coisa de caráter pessoal do candidato no momento, e estão sendo cotejados ainda vários nomes, e com absoluta certeza, no momento em que ele chegar, deve fazer esse anúncio, ou já acompanhado do seu vice, e isso também para nós é uma grande expectativa e uma grande alegria. No último dia de convenção, a gente poder fazer essa definição da chapa em São Paulo. Aqui nós estamos com o lançamento da minha candidatura ao Senado e uma chapa completa de candidatos a deputados federais e estaduais também do PSL. Não tivemos a condição de fazer alianças, principalmente num caráter regional, por estarmos em perfeita sintonia com a possibilidade de aliança no plano federal. Então, nós acompanhamos aqui em São Paulo o mesmo entendimento da Executiva Nacional e a mesma linha e raciocínio do Jair Bolsonaro em relação à candidatura majoritária à presidência. A nossa expectativa é muito grande, principalmente a nossa visão aqui em São Paulo. Quando eu disse de ser decisivo a eleição no estado de São Paulo, não só pelo número de eleitores, mas aqui em São Paulo nasceu o PT e ainda é forte nacionalmente, independente de qual seja o seu candidato majoritário. Aqui nasceu o PSDB numa dissidência do MDB e tem uma força política muito grande, com grande capilaridade nas administrações municipais, mesmo ainda nas entranhas da administração do Estado, e quadros partidários, o partido e partidos que estão aliados, muito arraizados e muito fortalecidos em todo o Estado de São Paulo. Daí o nosso desafio ser maior ainda. O nosso compromisso é de fazer com que a vitória do Jair Bolsonaro e o nosso esforço para que ocorra no primeiro turno das eleições faz com que nós tenhamos a obrigatoriedade de colocar o Bolsonaro 10 pontos percentuais acima do candidato do PSDB em São Paulo, que pelas suas origens e estrutura partidária, aqui no estado de São Paulo, deve ser o segundo colocado nesse primeiro turno. Nós sabemos o tamanho da dificuldade, nós com poucos segundos de televisão,
nós que abrimos mão do fundo partidário, o fundão da democracia, mas nós estamos muito empolgados com a militância muito ativa em todo o estado de São Paulo. A massa de servidores públicos estaduais e municipais e também os federais que atuam aqui no estado de São Paulo, unidos e multiplicando demais para uma vitória do Jair Bolsonaro que seja consagradora, que possa ser definidora do processo das eleições aqui no estado de São Paulo. Essa é a nossa visão. Nós tivemos uma grande dificuldade, nós assumimos o partido em São Paulo há 121 dias. Tivemos dificuldades que vocês mesmo acompanharam pela imprensa, inclusive com a suspensão da atividade da executiva estadual do partido, por conta de não prestação de contas de 2016. E repetindo, assumimos a executiva municipal há 120 dias, no comecinho de abril agora. Então, nós tivemos que montar toda a estrutura do partido no estado. Nós tivemos uma dificuldade que, para o PSL, nem nomes dentro de um plano nacional ou estadual, por não termos a cobiça da política convencional, de não termos o fundo partidário, o pouco que temos, estarmos abrindo mão. Nós não tivemos a adesão de nomes consagrados ou já efetivamente em mandato, ou que possam ter uma expectativa maior de votos. Então dá para se imaginar a nossa dificuldade de cooptação para que tivéssemos filiações no partido, e eu me sinto extremamente orgulhoso nesse dia de podermos ter uma chapa com a magnitude, não só pelo tamanho da chapa, mas pela união de propósitos e a nossa capacidade, que certamente nós vamos manifestar nas urnas. Então é isso que eu queria dizer a vocês, e o restante agora é abrirmos a convenção, aguardarmos. O Jair Bolsonaro deve estar pousando em São Paulo mais alguns minutos e já deverá se deslocar diretamente para cá, e ele mesmo vai fazer todos os esclarecimentos, principalmente o que a população brasileira, a imprensa nacional e internacional quer saber nesse momento: quem será o seu companheiro de chapa para encabeçar essa luta. Não foi uma questão de fazer mais ou menos suspense para isso, não foi só para atender até uma brincadeira que eu fiz já no Roda Viva, quando eu disse: olha, pelo amor de Deus, faça o lançamento do vice na minha convenção, que vai chamar a atenção do mundo para a minha convenção. Não foi só isso não, é um processo que tem que ser de amadurecimento, de convergência de ideias, se nós temos muitas vezes divergências em candidatos proporcionais, a forma de pensar de um deputado é diferente do outro, isso é absolutamente normal dentro de um partido, dentro de um processo democrático. Mas para encabeçar uma chapa presidencial tem que ter uma harmonia de tal forma que seja possível fazer uma sustentação quase que única dentro de um projeto de governo a ser apresentado. E eu tenho certeza que o Bolsonaro trará já o nome de quem fará esse trabalho junto com ele para os próximos 4 anos, se Deus quiser, não só para um processo eleitoral agora. E eu também estou nessa expectativa, porque eu até vislumbro possibilidades, mas tal qual cada um de vocês que faz a área política faz considerações das possibilidades de A ou de B e de C, e pode muito bem ser D. E eu estou mais para dizer que deverá ser D. Teve algum nome que foi indicado pelo PSL, Major? Teve algum nome de vice indicado por vocês? Não, nós temos vários quadros. Se nós formos com a solução caseira, que eu estou chamando, nós temos vários quadros paulistas aqui, que eu sou até suspeito, porque a maioria eu fiz a indicação. Vamos colocar, por exemplo, a Janaína, ela está afiliada ao partido
E eu tinha convidado a Janaína para ser candidata a governadora. Tal a consideração, tal a grandeza dela, tal a credibilidade, o quanto pessoalmente eu estimo e sigo muito as orientações dela dentro do campo jurídico, principalmente. Mas aí foi uma coisa de caráter pessoal dela. Ela continua compondo a nossa chapa de deputados estaduais. E quando conversamos lá atrás, ela disse: não tenho a condição nem a estrutura de montarmos uma campanha competitiva em São Paulo para governador. E pela minha condição de mãe, de esposa, de profissional com escritório em andamento, eu tenho grandes dificuldades pessoais, profissionais, para me afastar de São Paulo. Então, naquele momento, ela já tinha deixado muito bem claro que a posição dela, inicialmente, era de participar dentro do processo político, mas nem candidata a deputada federal ela gostaria de ser candidata a deputada estadual. Major, como quebrar o monopólio do crime organizado em São Paulo? Essa questão desse monopólio do crime organizado, não só em São Paulo. Hoje, nós temos levantamentos feitos principalmente pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que nós temos 10 mil criminosos batizados PCC no Estado de São Paulo e 30 mil no Brasil. Batizados sejam aqueles que participam efetivamente das ações. Um tanto desses presos, outros fora dos presídios. E nós temos uma preocupação nossa para o governo Bolsonaro em relação a isso. Se nós não fizermos uma força-tarefa de caráter permanente, não só com a polícia e o Ministério Público, e de certa forma com as áreas de justiça do Ministério da Justiça Criminal, como temos feito. Se você não envolver os fiscos federal, estaduais e municipais, fazendo o mapeamento do dinheiro, nós nunca fizemos um estudo sério aqui no Brasil. Tem um monte de chute, quem faz imprensa policial sabe disso. Olha, o PCC lava dinheiro comprando ônibus e cooperativa de ônibus. O PCC lava dinheiro comprando postos de gasolina. Tudo chute. E aonde você foi para combater as chamadas máfias, que daí você já tem essa área da lavagem de dinheiro, que eu caracterizaria não só uma facção, mas uma máfia, e nós não temos a menor dúvida disso, você tem que fazer esse mapeamento do dinheiro. Se você não tirar o dinheiro do crime organizado, é bizonho. Hoje os próprios levantamentos dão conta que o PCC renda para as lideranças 16 milhões de reais mês no estado de São Paulo. Se você achar que esse dinheiro, o lucro disso está dentro da cela do Marcola, é a coisa mais bizonha do mundo. Nós temos grandes próceres da sociedade aí que estão vinculados, sim, inclusive dentro do campo político, dentro de todas as áreas da administração pública, pela corrupção, que lavam, ajudam e se locupletam desse dinheiro e querem que o status continue da mesma forma. A polícia trocando tiro, um mata o outro dentro do campo, na rua. Além do enfrentamento de guerra, que tem que ser um enfrentamento de guerra com o narcotraficante hoje, que é o motor do crime no Brasil, nós temos que mapear esse dinheiro do crime mesmo. Nós sabemos da limitação de fronteiras que nós temos, 16.866 quilômetros de fronteira seca, só 5% disso monitorado pelo CISFRON, que é o Sistema de Monitoramento de Fronteira, só 5% disso. Nossa fronteira seca é 5,5 vezes o tamanho da fronteira seca dos Estados Unidos com o México. Então, a nossa dificuldade é enorme, mas nós temos nossos portos, nossos aeroportos e as nossas fronteiras secas completamente devassadas. Então, ter um esforço, e principalmente o tráfico de drogas, o tráfico internacional de drogas, ele faz o mesmo caminho do tráfico de armas. Então, essa força-tarefa de caráter permanente para andar em cima, principalmente do dinheiro, do desmantelamento da estrutura financeira, isso é fundamental. Eu fiz parte da CPI dos presídios, nós falamos em PCC hoje aqui, mas em São Paulo você tem o PCC, você tem o terceiro comando, você tem o CRBC, que é o Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade,
Você tem o Serol Fino, que é uma nova facção cujas lideranças estão na penitenciária 1 de Presidente Venceslau, e chamam o Serol Fino pela sua característica de executarem adversários na degola. Nós temos aí a força do PCC descomunal, trabalhando já no crime transnacional, e isso exige essa força, essa agregação de esforço de caráter permanente da União, integrada com as forças policiais dos estados, por que não dizer das próprias guardas municipais, e com os fiscos. Se não fizer o monitoramento do dinheiro, as polícias nas ruas vão continuar limpando o chão com a torneira aberta. O Bolsonaro, na entrevista no Jornal da Vida, chamou a atenção dizendo ter interesse em analisar os contratos do BNDES. Essa foi uma resposta simplesmente para sair do jornalista? Ou existe essa intenção do grupo em abrir a caixa preta da administração pública federal? A questão só, ele citou o BNDES, mas nós temos 155 estatais federais, 155, das quais só 7 são superavitárias e 5 são instituições financeiras. O Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste e o Banco de Brasília, mais a Casa da Moeda e a Embrapa. O restante tudo dá prejuízo no Brasil. Petróleo dá prejuízo, energia dá prejuízo, saneamento dá prejuízo, água dá prejuízo. Só no Brasil, por quê? Das estruturas que em determinado momento foram soluções para o crescimento e a infraestrutura do Brasil, virou o caminho para colocar apaniguados políticos de toda a ordem. Então, quando você vê a estrutura que nós temos das estatais, no caso dos financiamentos, é lógico que o BNDES é um ponto onde você deva esclarecer. Não é porque A, B ou C, mais múltiplos empréstimos realizados são colocados em dúvida da direcionamento dele. Vamos dar um exemplo da JBS, que conseguiu, ao longo de 8 anos, 9, 10 bilhões de empréstimos. E aí nós vimos a alimentação de 1.480 candidatos na última eleição de deputado estadual a presidente da República. E depois se demonstrou pela própria Operação Lava Jato o caminho desse dinheiro, que era pelo Caixa 1, 2 ou 3. Então não tem a menor dúvida, se você quiser fazer modificações em relação à estrutura do Estado brasileiro, não é fazer caça às bruxas, mas você tem que verificar, fazer uma avaliação diagnóstica para valer do cenário que nós temos, como o cenário da segurança pública, como o cenário da previdência, como o cenário da cobrança de tributos. Então, sem dúvida nenhuma, quem quer que seja a administração no Brasil e tiver um mínimo de caráter de seriedade, se continuar no sistema que nós temos, o Brasil vai continuar a sangrar com seus recursos. O BNDES foi um exemplo que o Bolsonaro citou. Então existe essa intenção de abrir a caixa preta do governo? Totalmente. Trazer tudo isso à tona. E trazer tudo isso à tona. Tem que ser, senão você... o que o Bolsonaro diz é você fazer remendo novo em calça velha. Ô Major, qual vai ser a sua prioridade caso o senhor seja eleito e como é que o senhor vai lidar com o Congresso que já está tão corrompido? A questão, o meu desafio para disputar uma eleição para o Senado, pelo número de votos que eu fiz nas últimas eleições, pelo trabalho desenvolvido, seria uma circunstância menos difícil disputar uma reeleição para a Câmara dos Deputados. O desafio para o Senado é porque o Senado, nós temos uma estrutura mais carcomida ainda, e as missões do Senado, elas são fundamentais. E eu quero ser o senador trincheira para o Bolsonaro, para as mudanças que têm que ser provocadas, para fazer a defesa no Senado de um projeto de mudança no Estado brasileiro. Daí um desafio e até de concorrer com candidaturas com nomes mais consagrados, com maior tempo de televisão, com maior estrutura financeira, e pelo papel do Senado. O Senado processa e julga presidentes da República, ministros do Supremo Tribunal Federal,
faz a arguição e sabatina para a escolha de ministros dos tribunais superiores, Tribunal de Contas da União. O Senado quem vai fazer a avaliação de empréstimos internacionais de estados e de municípios. Então o Senado tem um papel fundamental. E eu vejo com muita tristeza, de 81 senadores hoje, mais de 30 estarem sendo investigados. E se houvesse um aprofundamento dessas investigações, a maioria merecia estar na cadeia e não lá. Então eu sei o tamanho da dificuldade em relação a isso. Tenho muita esperança que nessa renovação de 2/3, muitos quadros novos cheguem ao Senado, mas o meu desafio é tentar ser essa trincheira para um futuro governo Bolsonaro dentro do Senado. São Paulo vai ter governador? Vai ter um governador, não do nosso partido, porque é o que eu disse aqui, em 120 dias e com o limite dos 6 meses das filiações, nós tivemos uma dificuldade muito grande de trazer quadros competitivos para o partido. Quem é que quer vir para um partido com 8 segundos de televisão e dizendo, não vamos utilizar nem o fundo pela democracia, o menor que seja, porque achamos esse fundo imoral. Ele pode ser legal na medida que foi votado, mas ele é imoral na medida que tirou 1.750 bilhões do orçamento público da saúde, da educação, da segurança. Não podia votei contra o meu partido, que eu estava no Solidariedade naquele momento, quase briguei fisicamente com parlamentares que queriam brigar comigo, dizendo, você está votando contra, mas você sabe que vai aprovar e vai usar o dinheiro. Então seria uma incoerência nossa, graças a Deus, assim também é o pensamento do Jair Bolsonaro. Então, mas quando você vai falar com quadros que possam ser competitivos, que tenham força de votos, e estão dentro da política, normalmente não querem correr o risco. Dado você ver a circunstância, nós temos 2 deputados federais pelo PSL em São Paulo, o Major Olímpio e o Eduardo Bolsonaro. Tem muitos que estão se dizendo apoiadores de outros partidos e são muito bem-vindos esses apoios espontâneos, mas não quiseram correr o risco político de disputar uma eleição sem a estrutura que a política convencional até então tem colocado como determinante para o sucesso nas eleições. Frederico Dávila, nem ele seria um bom nome? A questão é que nós não enxergamos nisso densidade de voto para isso. Frederico vai ser candidato a deputado, para nós é um grande quadro, mas nós não, a executiva analisando, nós não vimos nele uma condição de que pudesse ter uma candidatura competitiva nesse momento, com 8 segundos de televisão, sem recurso nenhum, com candidaturas que estão colocadas aí e amparadas em leques políticos e estrutura financeira muito grande. Major, desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei se o senhor já falou sobre isso. O senhor estava falando sobre o tempo de televisão, né? O Bolsonaro, o PSL tem uma estrutura pequena, capilaridade pequena ainda no país, vai ter 8 segundos de TV, de inserção vai ser uma a cada 3 dias, e pela estratégia das outras campanhas, ele deve ser o alvo principal, pelo menos a princípio, dos ataques. Como que o PSL está planejando isso para tentar, enfim, minimizar esse impacto negativo? Olha, nós temos uma visão muito clara que esse tempo de rádio e TV, que muitos até compraram essas grandes alianças, não vai ter um fator decisivo. Quando candidato à presidência lá atrás também, Ulisses Guimarães tinha o maior tempo de televisão, um nome consagrado na política brasileira, uma imagem bonita para o povo brasileiro, e terminou a eleição em 4º lugar lá. Então, a nossa estratégia é de levar a verdade, multiplicação, utilização das mídias sociais, essa espontaneidade que nós temos, que eu afirmo a vocês, 90% das polícias civis, militares, agentes penitenciários, agentes socioeducativos e uma boa parte dos servidores públicos do Estado de São Paulo estarão nessa mobilização. Da mesma intensidade, você fala, como é que você acha que é possível o Jair Bolsonaro terminar 10 pontos percentuais na frente do Alckmin ou do candidato do PT no Estado de São Paulo? A mobilização que será, e nenhum partido político, nenhum, mesmo esses mais consagrados, conseguem ter a estrutura e a capilaridade que nós vamos ter
e pelos ativistas, daqueles que falam, vamos mudar o Brasil de qualquer jeito. São os CAC, colecionadores, atiradores e caçadores, que são 120 mil no estado de São Paulo. São os guardas municipais, que são 40 mil no estado de São Paulo. São os policiais militares, que entre ativos e inativos são 172 mil no estado de São Paulo. São as lojas maçônicas do estado de São Paulo, são clubes de motociclismo, e é todo o pessoal que não é 50 pau mais o lanche, não. São as mesmas pessoas que fizeram em todo o Brasil e aqui no estado de São Paulo esse volume imenso nos municípios de outdoors, em homenagem ao Jair Bolsonaro, dizendo nós queremos a mudança, também serão ativistas nesse processo e de uma forma muito intensa. Então, se você for fazer uma avaliação de quanto custaria nos 50 pau mais o lanche por dia, milhares e milhares de pessoas como ativistas espontâneos, vocês vão ver que nós não estamos tão a pé para as eleições não, e nós estamos com o pé muito no chão para chegar a um resultado vitorioso. Major, a Janaína não aceitou para vice do Bolsonaro. Por que ela não aceitou para ser governadora? Ela naquele momento, ela não aceitou ser candidata ao governo, porque ela me disse, Major, nós temos um tempo de televisão pequeno, para se constituir uma candidatura que seja competitiva, não é simplesmente uma candidatura simbólica, competitiva, em condições de vitória, para nós partirmos para a formulação de um plano de governo para o estado de São Paulo, para os recursos necessários com a campanha em 645 municípios, fica muito difícil para a gente. E eu entendi e concordei exatamente com isso. Se tivéssemos essa condição estrutural, você pode ter certeza, eu mesmo tinha me colocado à disposição do partido para disputar o governo de São Paulo. Mas nós não conseguimos viabilizar, e nós começamos de fato, ou recomeçamos, o PSL a partir de abril. Nós saímos reconstruindo diretórios e executivas municipais provisórias em quase 500 municípios. Nós tínhamos um perfil de partido até então. Nós passamos a ter um perfil completamente diferente. Então, em função disso, e a Janaína o tempo todo ela se colocou, eu me decidi quando me filiei que eu quero ajudar o Brasil. Se vocês conversarem com a Janaína, ela foi convidada por inúmeros partidos, do PSL até a Rede, passando por inúmeros partidos que queriam a Janaína. Ela fez uma opção com o nosso projeto, e ela está colocada dentro desse projeto. Foi uma pessoa maravilhosa, madura, colocou com espontaneidade, com verdade, com transparência os seus posicionamentos. Fosse uma pessoa que quisesse a conquista do poder pelo poder, ou a visibilidade, teria dito, olha, eu concordo com tudo que está no programa, e lá na frente eu vou brigar. Não, ao contrário, ela foi muito transparente, ela se colocou. Eu tenho divergências de posicionamentos, é possível equacioná-los, mas as questões de ordem pessoal, como ela mesma manifestou, esse problema, que eu entendo não como um problema, mas uma solução, a mãe, a profissional, a esposa que está dizendo, eu vou priorizar o meu trabalho, a minha família, as minhas ações, eu estarei próximo dos meus filhos no processo educacional e ajudando o meu país. Eu não preciso ser vice para isso. Eu, como ativista e cidadã, eu posso, mas se eu me filiei ao partido, como deputada estadual, posso mais ainda. Então essa foi a visão dela. Tá certo. Vamos lá, gente? Obrigado, viu? Muito obrigado.